O álcool e as drogas estão presentes no dia a dia dos adolescentes que conseguem encontrá-los sem dificuldades. A doutora Camila Magalhães Silveira apresenta os tipos e os efeitos físicos e psicológicos que elas causam. Ela também defende que projetos de combate ao vício envolvam pais, professores e educadores. É um privilégio muito grande para mim estar aqui com vocês hoje, porque eu, como médica e pesquisadora lá da Faculdade de Medicina da USP, acabo não tendo a oportunidade prática de trocar informações extramuros, né, saindo da academia e podendo, então, na prática, trabalhar assuntos tão importantes como esse que eu vou trazer sobre uso de drogas e álcool para um público seleto como vocês e que tem um contato direto com o problema, né, de uma outra esfera e num outro olhar, mas que tem um contato também muito importante em termos de identificação e como lidar com o problema assim que ele inicia, né? Então, esse tema, ele é um tema que ele está todos os dias na mídia, né, o uso de álcool e drogas. Então, a gente hoje em dia até tem sido bombardeado com uma série de informações sobre o tema e a população lê, discute, o próximo, por favor, e fica pensando, qual é o meu papel como cidadão para lidar com esse tema? Como eu posso lidar com esse tema dentro da minha própria casa? Então, eu vou tentar trabalhar conceitos gerais e estou disponível para troca de informações com vocês, num olhar, vamos dizer, mais crítico em relação a essa temática. Próximo. Então, existem muitas definições sobre o que são drogas, e aí fala-se muito sobre diversos tipos de drogas, como elas atuam, isso é droga, isso não é, bebidas energéticas são drogas, não são. E a definição da Organização Mundial de Saúde é que droga é um produto que ele pode ser natural ou sintético, então não precisa ser só natural, que tenha efeito que a gente chama de psicotrópico ou psicoativo. Psicoativo é tudo que age no cérebro, e psicotrópico é aquilo que age no cérebro e provoca dependência. Então tem uma diferença muito grande. Maconha é psicotrópica, mas medicamentos para convulsão são psicoativos, que eles agem no cérebro, mas não provocam dependência. De origem, então, natural ou sintética, e que vão produzir efeitos sobre o sistema nervoso central e resultar alteração, tanto na mente, no corpo, como no comportamento. Hoje em dia, esse tema está mais amplo porque pode provocar efeitos no indivíduo, na sua família e na sociedade. Próximo. Então, quem usa drogas? Isso é uma coisa importante porque, às vezes, as pessoas pensavam no passado que drogas estavam restritas às pessoas de baixo nível socioeconômico. E hoje se sabe que essa temática ela é democrática, porque ela atua em todas as esferas, níveis socioeconômicos, classes sociais, grupos etários, e ninguém está imune à dependência química ou ao abuso de substâncias, porque não se sabe, há um limite muito tênue entre o uso, o abuso e a dependência. Não se sabe quando um indivíduo vai deixar de ser um usuário e vai tornar-se um abusador ou dependente de drogas. Depende de várias coisas que eu vou falar para vocês. Próximo. Aqui, só para vocês terem uma ideia, esses são estudos brasileiros e que foram ver quanto dessas pessoas faziam uso de substâncias. Então, só para vocês terem uma ideia da dimensão do problema, estudos em meninos de rua mostram que quase todos já fizeram uso de álcool, quase 70% fez uso do tabaco. Antes da maconha, porque a maconha é a droga ilícita mais usada no Brasil e no mundo, mas entre os meninos de rua são inalantes, né? Eles cheiram mais substâncias voláteis do que usam maconha. Depois, maconha, mas 40%, vocês imaginam, quase 1 em cada 2 jovens da rua já fizeram uso de maconha, do tabaco, quase todos de álcool, ansiolíticos 13% e cocaína 1 em cada 4. Aí, quando a gente vai... Pode voltar ainda? Obrigada. Quando a gente vai olhar para levantamento em estudantes do Brasil todo, então foram estudados 48 mil estudantes, aproximadamente, aí é importante a gente ver que
65% fez uso de álcool, estudantes menores de idade. Então, esse é um tema que muito prevalente, quase todos já experimentaram, e a gente não pode fingir que essa é uma realidade distante ou inexistente aí do cotidiano das famílias e das escolas. O tabaco também é um consumo muito alto, né? 1 em cada 4. Os solventes, 15%, também entre os estudantes é maior do que a maconha, e a maconha, 6% deles fizeram uso. E a cocaína já um índice alto, de 2% dos estudantes. E aí isso mostra uma comparação com estudos domiciliares no Brasil, porque nos estudos domiciliares só tabaco é mais prevalente do que as outras drogas entre os estudantes. Pode passar o próximo, por favor. E aí as substâncias elas podem ser classificadas de acordo com o efeito em 3. Ou as drogas vão ser depressoras do sistema nervoso central, ou elas vão ser estimulantes, ou elas vão ser perturbadoras. Então, no próximo, por favor. O que é uma droga estimulante do sistema nervoso central? É qualquer substância que vai aumentar a vigília, vai deixar o indivíduo mais atento, agitado, acelerado, eufórico, e pode ser anfetamina, que são esses medicamentos para emagrecer, cocaína, nicotina ou cafeína. Aqui nessa foto está mostrando a cocaína e o crack. Né? Então, essas são drogas estimulantes, vão ter essa ação sobre o sistema nervoso central. A próxima. Já as depressoras são aquelas então, que vão diminuir a atividade cerebral. Então, ou podem até trazer propriedades analgésicas, seja o álcool, que é um depressor do sistema nervoso central, os calmantes, que são os benzodiazepínicos, opiáceos, que são medicamentos para dor, por exemplo, e solventes, que são esses inalantes que cola, por exemplo. Próximo. E as drogas perturbadoras, que vão provocar alucinação, ilusão. Alucinação é quando a gente ouve uma coisa que não existe ou vê uma coisa que não existe. Ilusão é quando você, diante de uma imagem, você enxerga outra. Né? Então, maconha, alguns tipos de cogumelos, como mescalina, psilocibina, o êxtase, esses papeizinhos coloridos que estão aí, que são os ácidos LSD, né, que vem nesses papeizinhos coloridos, que às vezes os pais acham, eu achei um papelzinho pequeno com uma linguinha de fora, o que é isso? Né? Então, eles são papéis coloridos dessa maneira. E o ayahuasca, o chá de santo daime, que é entendido como substância psicotrópica, mas é usado nos cultos religiosos e dentro do culto não é visto como uma droga ilícita. Próximo. Aí aqui tem uma coisa interessante, porque às vezes os pais falam, se eu evitar o consumo de tabaco pelo meu filho, será que eu consigo diminuir o consumo de drogas? E isso é super importante, porque isso estava assim, numa cultura popular ou dos pais, de que é melhor evitar até fumar, porque eu vou conseguir evitar outras drogas, ou é melhor eu evitar o uso da maconha, que depois progride para a cocaína. E isso é uma grande verdade. Porque tem um estudo recente que mostra, que agora foi replicado, ele foi feito a primeira vez em 2002, que mostra o seguinte, a pessoa que ela usa o tabaco, ela tem um risco 3 vezes maior do que uma pessoa que não fuma de ser exposta à maconha. E aí a pessoa que ela foi exposta à maconha, ou seja, ela está com os amigos que estão fumando maconha, a chance dela fumar maconha é 5 vezes maior dela usar a maconha. Então, só o fato de estar num ambiente de uso. Aí, para quem usa maconha, a chance da pessoa estar exposta à cocaína é 5 vezes maior do que a pessoa que não usa maconha. E aí, a pessoa que está exposta à cocaína, a chance dela usar a cocaína é 20 vezes maior do que a pessoa que não está exposta, ou seja, diante de pessoas que estão usando. Então, é muito verdade isso que se dizia, porque agora foi traduzido em estudos, mas evitar o tabaco já é um grande ganho. Mas se você pegar a pessoa nessa progressão e quiser o seu filho... então, muitos pais são permissivos, às vezes, para a experimentação do uso da maconha. Tudo bem, faz parte. Ele vai saber, que pelo que a gente viu nos estudos anteriores, que, obviamente, muitos jovens estarão expostos à maconha, por exemplo. Mas é o papel do pai colocar um limite e dizer, olha, eu
não tolera esse uso e explicar porque esse uso pode levar a uma série de complicações ou exposições ao uso de outras drogas. E isso ajuda muito você interromper esse processo de transição entre uma substância e outra. Próximo, por favor. Então, a gente vai falar algumas coisas breves em relação ao álcool, mas que muitas vezes vocês vão ver que servem para as outras drogas. Por que eu vou falar do álcool? Porque 70% dos estudantes usam álcool. E aí, esse é o dia a dia mais comum no cenário familiar ou no cenário estudantil. Mas a gente vai fazer uma interface com as outras drogas também. Próximo. Então, o álcool ele traz uma série de consequências e a gente entende isso hoje em dia muito claramente, porque não é só o indivíduo que bebe que traz problemas. Primeiro que quanto antes o indivíduo começa a beber na vida, antes ele vai desenvolver problemas, que é algo que eu vou mostrar mais adiante. Então, a gente precisa postergar a idade de início do uso do álcool. Se a gente não faz isso e cada um faz o seu papel, as consequências, elas, em termos sociais, elas são altíssimas, porque custa-se muito caro para você lidar com os problemas relacionados ao uso do álcool. Em termos de saúde, 60 tipos de doenças estão relacionados ao uso do álcool. Né? Para a família, isso é bastante problemático, porque é capaz de desestruturar uma família. Então, é realmente uma substância e que está aí em todos os lugares. Então, a gente não tem que ver, né, como algo a se temer e não sei o que, porque o álcool existe desde que a humanidade existe. Contudo, precisa-se ter uma crítica em relação a isso e um cuidado em relação a esse uso precoce. Próximo. Então, a gente sabe que entre os jovens é uma problemática muito grande, porque 320 mil jovens morrem, entre 15 e 29 anos, morrem por ano por conta do uso do álcool. E muitos dos problemas estão relacionados especialmente a acidentes, são brigas, né, violência física, depois consequências acadêmicas e depois questões sexuais. Então, tem-se dados muito alarmantes em relação ao uso de álcool em indivíduos entre 15 e 29 anos. De fato, eles são bem prevalentes. Próximo. E num cenário atual, como eu já disse, 80% da população adulta já consumiu, 30%, 1 em cada 3 aproximadamente, quando bebe na nossa cultura, bebe pesadamente. Então, esse é o problema que nós enfrentamos no Brasil hoje. A nossa cultura para o beber, ela é uma cultura do beber pesado. Então, diferente assim, do francês, alguns países escandinavos, as pessoas que elas bebem no nosso país, elas bebem para se embriagar. Então, o que acontece? Em termos de quantidade, às vezes você vai olhar no mapa do consumo do mundo, tem países que bebem per capita muito mais do que o brasileiro. Só que na hora que foi se ver, em termos de problemas, o brasileiro tinha muito mais problemas do que países que consumiam 5 vezes mais em termos de volume de álcool. Mas por que isso acontecia? Porque o brasileiro não bebe adulto, as refeições, pouco, uma quantidade que é tida como moderada. O que é moderado? É mulher beber com mais de 18 anos, até 1 dose dia, e homem até 2 no máximo. Então, isso seria considerado um beber moderado, sem que fosse todos os dias, obviamente. Mas o brasileiro não bebe dessa maneira. Ele junta tudo no final de semana, e aí a coisa é sempre nas festas, em situações que ele se expõe ao risco do beber pesado, né? Porque isso para o organismo, ele fala assim, será que em vez de eu tomar essa 1 por dia, eu não posso beber 7 no sábado? Então, não pode, porque aí já muda o panorama de saúde. E a gente tem na nossa população 10% de abuso e dependência. Agora, o que acontece no Brasil e o que o ECA institui é que não é proibido o consumo de álcool por menores, é proibida a venda. Isso é que a nossa Constituição fala. Só que a venda da bebida alcoólica para menores de 18 anos, ela é absolutamente disseminada. É uma venda que vende até em posto de gasolina. A gente sabe disso. Então, o que acontece? Hoje em dia, o que está se tentando nessa nova política que o governador lançou há pouco mais de um mês? É tentar, então,
tornar mais rigoroso a questão da fiscalização, mas mais importante do que isso é a gente tentar mudar a cultura do beber precoce, né? Que é o que acontece no nosso país, que é uma média de 13 anos de idade para a idade de início do uso do álcool. Sabendo-se que cerca de 50% dos jovens entre 12 e 17 anos bebem, mas bebem naquele padrão que eu falei para vocês, pesado. Próximo. Então, aqui, entre os estudantes, né, em estudo nacional, a gente vê que nas regiões, quase metade dos estudantes bebem, sendo que no sul é onde eles mais bebem. Né? No sudeste também é alto, de 40% a 48% dos estudantes. Ou seja, isso é uma realidade. 1 a cada 2 bebe. Próximo. Então, já que o álcool faz parte do mundo, ele vai ser encontrado em qualquer lugar com grande facilidade, nosso país, infelizmente, vende a bebida alcoólica para menores, vende para menor embriagado, que é pior ainda, né? E os pais toleram, muitas vezes, esse consumo e não abrem canais de comunicação com seus filhos para discutir esse tema, porque acham que não, faz parte e tal. O que acontece? A gente tem um papel hoje importante em unir, e aí os projetos de prevenção no mundo que são mais eficazes têm mostrado que para ter sucesso na temática de uso do álcool em menores e uso de drogas, você tem que envolver pais, educadores e o próprio jovem. Então, isso, no passado fazia-se programa para jovem. Aí trabalhava o jovem e não trabalhava o pai. Aí fazia para o pai, aí não trabalhava o jovem. Então aí viu o seguinte, não, o educador, o pai e o jovem é o programa de sucesso, em termos de prevenção, em termos de mudança de cultura e a mudança de postura do jovem. E esses vão estar preparados para a dúvida de como orientar essa juventude. O próximo, por favor. Então, nós vamos usar alguns conceitos rápidos agora. Próximo. Primeiro, o que é uma dose? Então, aqui o brasileiro tem a hábito de falar, quanto você bebe? Ah, eu bebo socialmente. Mas aí você vai ver quanto quer ser socialmente, em termos de doses, é um absurdo. Beber socialmente não quer dizer beber moderado, né? Então, uma dose é ou uma lata de cerveja, ou uma taça de vinho de 150 ml, ou uma dose de uísque de 45 ml, dessa de dosímetro. Isso é uma dose, não importa o tipo de bebida alcoólica. Tem pessoas que também falam, mas eu bebo cerveja, eu não bebo vinho, eu não bebo bebida forte. Não tem a ver isso. O que importa é a equivalência alcoólica. Então, se a pessoa fala, eu bebi uma garrafa de vinho, você vai ver em termos de equivalência quanto isso representa em termos de cerveja. Na semana retrasada, quando viram o laudo de morte da Amy Winehouse, eles me procuraram pessoas especialistas lá da nossa equipe para discutir esse tema. Mas que absurdo, ela nem bebeu tanto, e essa quantidade é suficiente para matar uma pessoa, tal. Então, eu falei, mas quanto é esse que ela não bebeu tanto? E aí, quando eles passaram para a gente em termos de quantidade, primeiro que a concentração alcoólica que fez ela morrer, porque o álcool é uma substância, como ela é depressora do sistema nervoso central, ela começa, quando a pessoa bebe um pouquinho, ela fica mais relaxada, vai aumentando, ela vai tendo um prejuízo, vai uma lentificação das funções, do seu funcionamento, vai ficando com a fala um pouco mais embargada, aí vai aumentando um pouco mais, vai ficando com a parte motora já mais prejudicada, um pouco com a crítica prejudicada, aumenta um pouco mais, a pessoa já vai tendo dificuldades reflexas, vai bebendo mais, pode chegar ao coma, e se beber mais pode levar à morte, por intoxicação mesmo exógena, né, de uma substância que entra no organismo e pode matar. No caso dela, que é o que eu falava, o que dizia que era pouco, então, além da quantidade de doses, tem outras questões que interferem na intoxicação. Que ela foi vista tomando acharam uma garrafa só, uma garrafa de destilado. Por que para ela é suficiente? Meia garrafa já provocaria a morte, talvez. Porque a mulher também é mais sensível aos efeitos do álcool do que o homem, né? A mulher ela é muito mais sensível, a mulher tem menos enzima que metaboliza o álcool. Por isso que sempre que a gente diz que se o homem pode beber 2 doses dia, a mulher pode beber 1. A mulher tem variação hormonal e ao longo do mês
tem momentos que ela tem mais enzima que metaboliza o álcool e tem momentos que ela tem menos enzima. Então, realmente, já é uma mulher mais vulnerável. Tem até um efeito que chama efeito telescópio, que o homem e mulher que forem tomar a mesma quantidade de álcool, em pouco tempo a mulher vai ter muito mais problema do que o homem. Isso não quer dizer que o homem aguenta tanto mais, ele só é mais resistente que a mulher, né? E, próximo, por favor. O que eu disse para vocês que é consumo pesado, que é o que o brasileiro bebe, é quando o homem senta numa só, ou a mulher, numa situação única do beber, bebe 5 ou mais doses, dessa dose que eu falei para vocês anteriormente, a mulher bebe 4 ou mais. E o brasileiro que bebe muito nesse padrão. Por isso que hoje em dia fala assim, o brasileiro tem um beber pesado, do álcool pesado, é isso. 5 ou mais, 4 ou mais. E essas quantidades de álcool estão relacionadas a uma série de prejuízos agudos à saúde e crônicos. Agudos porque a pessoa que bebe nessa quantidade se envolve em acidente de trânsito, sexo desprotegido, tem problemas de arritmia cardíaca, começa a ter uma série de problemas no trato gastroesofágico, úlcera, gastrite e coisas relacionadas a essa quantidade. Próximo. Então, só que quando as pessoas falam de abuso, só para vocês entenderem, é muito importante, porque às vezes um jovem pode estar tendo já abuso do álcool e as pessoas não conseguem identificar. Abuso e dependência são 2 critérios diagnósticos, que muitas vezes cabe ao médico fazer, mas a família ou os educadores, eles têm uma visão de que aquilo já é algum indício de problema. Para você falar que uma pessoa tem abuso de uma droga ou do álcool, tanto faz se é álcool ou drogas, ela tem que ter problemas recorrentes pelo uso daquela substância. Então tem que ser recorrente, uma vez também só não conta. Mas aquela pessoa que começa a faltar às atividades escolares, que tem uma mudança no comportamento, que chega a ter problemas legais recorrentes, né, que bebe a despeito desses problemas, então, mas que não desencadeou a dependência ainda. Então, para ter abuso, pelo menos um desses sintomas que eu vou listar para vocês no período de 1 ano, seja qualquer ano da vida. Então, uma pessoa que ela diminua as suas obrigações de modo recorrente. Então, não vai à escola, falta ao trabalho, com frequência por conta do uso do álcool. Isso já é um critério, se tiver só esse, a pessoa já tem diagnóstico de abuso. Ou uma pessoa que ela usa recorrentemente a despeito de prejuízo físico, né? Então, ela dirige embriagado, ela bebe no almoço, vai trabalhar, operar uma máquina, né? Ou problemas legais, então é apreendido porque dirigiu, passou pela blitz e foi pego embriagado, dirigindo. Aí, de novo, passa pela blitz, quer dizer, com constância tem problemas de acordo com, por conta do uso do álcool, isso é um outro critério. Ou problemas interpessoais com a família, com a namorada, com o professor. Mas não tem dependência, porque dependência é o próximo. Para a gente falar que uma pessoa tem dependência de álcool ou dependência de drogas, ela tem que ter 3 ou mais desses sintomas num período de 1 ano. Então, quais são esses sintomas? Uma pessoa que ela é dependente, ela adquire tolerância. Então, vocês já viram aquela pessoa dizer que precisa de quantidades cada vez maiores para obter o mesmo efeito? Então, você percebe que a pessoa vai aumentando a quantidade. Ou então, a pessoa, na falta da substância, ela desenvolve sintomas de abstinência, que não precisa ser só tremor, aquelas coisas importantes, mas a pessoa fica irritada sem a droga. Então, às vezes, o jovem, você fuma maconha todo dia, para de usar maconha e fica inadequado. Ou fica triste, que chama síndrome motivacional, é aquele jovem que ele já não tem mais energia para nada, né? Eles acham que maconha, porque é natural, né? Porque eu disse lá na definição de droga, toda substância natural ou sintética que promova sintomas, né? Alterações no comportamento e tal. Então não precisa, quando eles falam, mas maconha é natural, mas não deixa de ser droga por conta disso, né? Porque ela tem um potencial enorme de causar dependência. Aquela pessoa que ela usa por uma quantidade de tempo maior do que ela planejava. Eu vou beber só um pouquinho, e aí acaba sempre desandando na quantidade. Ou uma pessoa que tem um desejo importante de diminuir ou parar, mas não consegue. Isso também é um sintoma de dependência. Diminui atividades por conta do uso, né? Ou aumenta o tempo para conseguir a substância. Então, você vê o jovem, ele pega, ele levanta e
ele já fuma maconha e ele precisa adquirir a droga. Então, ele vai na boca, ele compra, quer dizer, ele perde horas e horas do seu dia fazendo uso, se recuperando ou adquirindo a substância. E uma pessoa que ela vai ter um aumento dos prejuízos, que a despeito de uma série de prejuízos, continua usando. Então, isso é dependência. Próximo. E aqui é só para mostrar para vocês o seguinte, o problema, por conta do uso de determinadas substâncias, ele aumenta na medida que aumenta a quantidade e aumenta a frequência. Próximo. Agora eu vou falar um pouco dos efeitos do álcool e a gente pode falar um pouco de efeitos de substâncias também. Próximo, por favor. Já falei que é um depressor do sistema nervoso central, é absorvido no intestino delgado. O álcool ele vai diretamente para o cérebro, rim, fígado, ele atua diretamente em qualquer órgão que tenha água, que ele se dilui em água. Então, por isso que prejudica o fígado, por isso que prejudica o coração, os rins, para quem bebe abusivamente. É metabolizado no fígado. Então, uma coisa é o seguinte, leva 1 hora para metabolizar uma dose, aquela dose que eu falei para vocês, uma lata ou uma taça de vinho ou uma dose de destilado. Então, se a pessoa saiu e tomou 3 doses de álcool, ela vai levar 3 horas para ela metabolizar aquele álcool. Então, quando as pessoas saem, ou o jovem pega e vai numa balada, tal, por isso está tendo tanto acidente, porque primeiro que eles bebem muito mais do que 5 doses. E aí eles ficam horas com aquela substância no organismo. Esse jovem acha que daqui a pouco ele está bom para dirigir, né? Mas ele não está bom para dirigir, porque ele levaria horas para metabolizar todo aquele álcool. Então, quando você sabe que ele bebeu 6 doses, ele teria que esperar 6 horas, né, para ele sair. Essa é a média. É muito importante saber, porque às vezes os pais não sabem. Essas informações ajudam a orientar um pouco, né, quando que a pessoa está apta a se expor ou não. Então, é um dado importante. E a maior parte do álcool é eliminado na urina, né? Tem um pouquinho, 10% é no suor, tal, mas a maior parte é na urina mesmo. Próximo. Então, depois, isso eu falei já para vocês, né? Nas primeiras doses você fica relaxado, menos tenso, desinibido. Isso é bem verdade, geralmente na primeira ou segunda dose. Próximo. Mas aí, a partir da terceira dose, você já fica mais eufórico, mais sensível. A mulher chora, o homem fica briguento, né? Aí começa a perder a consciência dos atos. E aí depois, com o aumento da dose, a pessoa já perde o discernimento, não consegue falar direito, perde a coordenação, pode ver as coisas em dobro, isso precisa estar muito embriagado mesmo, pode ficar agressivo, exagerar, se comportar de maneira inapropriada, pode até prejudicar alguém, o álcool pode aí provocar vômitos, né? Ou até mesmo, em grandes quantidades, entrar em coma alcoólico, que é o que eu falei para vocês que aconteceu com a Amy Winehouse, que foi coma e morte. Próximo. Vou falar um pouco da adolescência agora, porque a adolescência, que é esse período compreendido entre a infância e a vida adulta, um período nobre aí entre os 13 e 19 anos de idade, ela é uma fase que o uso de substâncias, a experimentação está muito presente. Como a gente viu, o álcool é altíssimo. Para as drogas, a experimentação também é muito alta. Então, é um tema que, infelizmente, a gente tem de encarar, né? Porque ele está presente numa maioria dos jovens, especialmente na questão do álcool. Próximo. Então, é uma fase nobre, por quê? Por que a gente deve evitar o uso de álcool nessa fase? Porque essa fase tem mudanças biológicas importantes, ou seja, o cérebro está em desenvolvimento nessa fase da vida. É uma fase que é a fase da puberdade, que também há mudanças hormonais importantes, né? E está havendo uma maturação do sistema nervoso central como um todo. Próximo. Além disso, é uma fase que o indivíduo está desenvolvendo suas funções mentais, então sua capacidade cognitiva de pensar, de ter a memória, de manter a sua atenção. Então, o cérebro está todo se desenvolvendo nessa fase. É uma fase de um desenvolvimento moral, em que o exemplo é a melhor forma de você, nessa fase, educar um jovem, porque muitas vezes o pai fala, você não pode beber, você não pode fazer uso de drogas, e o jovem está em casa e o pai está sempre embriagado, agressivo, ou até mesmo fazendo uso de substâncias. Então, se ele não der o exemplo, ele não pode cobrar, né, que o jovem dê.
Mas o exemplo está em todas as dimensões, porque essa questão de uso de substâncias, como ela tem muito a ver com o comportamento geral do indivíduo, se você é um amigo agressivo ou que faz uso de substâncias, se você é uma pessoa que não é cordial, se você é um professor desrespeitoso, você não pode exigir do jovem que ele tenha um comportamento cordaz, que ele seja adequado. Então, tudo isso é uma visão muito ampla do problema. E nessa fase também, o indivíduo está desenvolvendo a sua cidadania e testando determinados riscos, porque o comportamento de risco ele faz parte da adolescência. Próximo, por favor. No que diz respeito ao desenvolvimento psicossocial do jovem, já que ele está formando a identidade dele, né, ele está querendo se ver mais independente, copiar determinados comportamentos do adulto, então já que ele acha que o adulto faz uso de álcool e bebe bastante, ele quer também fazer isso, ele quer também ter esse tipo de comportamento. É um momento que ele está muito preocupado com essa imagem corporal e aí o uso de substâncias ajuda, de certa forma, ele a enfrentar todas essas situações, traz uma certa anestesia para as preocupações da adolescência, que são essas. Ele quer expressar o seu desejo sexual, muitas vezes não tem coragem, aí ele fala, eu bebo para chegar na menina, ou eu bebo para eu conseguir ter uma relação sexual, ou uso alguma substância. Para eu expandir meu relacionamento social, preciso usar, porque meus amigos usam e muitas vezes eles não são capazes de dizer eu não quero, porque eles já sabem que aquele grupo vai excluí-lo, né? Então ele ainda não tem maturidade para dizer eu não quero, esse grupo não vai me deixar de escanteio, para mim é indiferente, porque essa é uma opção que eu fiz, quer dizer, para ele é muito difícil, né, ter esse tipo de posicionamento. É uma fase que ele planeja a carreira, que ele muda a sua forma de pensar e que ele está integrando valores. Então, de fato, essa é a fase nobre do ser humano em termos de mudanças na questão do caráter, na questão do comportamento. Por isso que a droga nessa fase ela pode trazer problemas importantíssimos. Não é só porque está no desenvolvimento cerebral. É uma fase que, de fato, o álcool vai atuar diretamente no cérebro e as drogas também. Mas é um fato que, se ele ali ele não é capaz de se preparar para o futuro, fazer planos, porque ele está sempre anestesiado pelo uso de substâncias, isso vai impactar que quando ele estiver numa vida adulta, você não consegue mostrar que ele tem habilidade para nada, porque ele nunca conseguiu desenvolver uma habilidade, você não consegue trazer sugestões de repertórios, de amizade para ele, porque ele sempre ficou envolto aquelas pessoas ou amizades que faziam uso de substância. Então, o trabalho da gente fica muito mais complicado se deixar que esse uso se dissemine nesse momento da vida. Próximo. Então, por que eles bebem? Essa coisa do saber trabalhar um pouco. Porque eles querem se sentir adultos, como eu te disse, eles querem ser aceitos. Porque as drogas e o álcool estão nas baladas eletrônicas agora, né? Que faz parte da cultura dessa geração. É o êxtase, ou a gente acha que eles aguentam ficar mais de 24 horas numa festa sem usar nada. Né? Muitos usam muitas substâncias, mas eles têm de estar preparados. Não quer dizer que eles não podem ir, mas o adulto precisa estar preparado para conversar sobre isso. Né? Que não é necessário isso, que isso pode ser um exagero, que quando ele se sentir cansado, ele pode vir embora. Né? Então, todo esse diálogo ele é muito importante. Porque o jovem está também numa fase que ele quer buscar o efeito das coisas. Ele quer saber, ele bebe para se embriagar. Essa é a geração. Os estudos que são feitos com jovens brasileiros mostram que assim, se ele usa o álcool é para se embriagar. Se ele usa uma droga, é bastante para ele saber qual é o efeito e o que ele vai sentir. Então, faz parte desse momento da vida. Ele está buscando comportamento de risco e muitas vezes é um aumento do desejo sexual, ele está ligado a isso porque é um facilitador para ele. Próximo. Então, mas por que eles não devem fazer o uso? Então, como dialogar com o jovem sobre isso? Que ele tem que saber, porque muitas vezes ele não sabe que a substância pode trazer prejuízos para ele, para o cérebro, por exemplo. E o jovem ele se toca com essas coisas. A gente que trabalha com um monte de jovem lá no Hospital das Clínicas, não sabia, eles falam, não sabia, mas faz mal mesmo, assim, tem esse problema pro meu cérebro. Aí a gente fala, você não notou que no dia seguinte você fica mais deprimido, você fica meio com uma ressaca? É verdade e tal. Aí você vai mostrando e muitas vezes eles não querem mais aquele efeito deletério.
né? Próximo, por favor. A gente trabalha, às vezes, com os jovens lá na USP, mostrando o seguinte, às vezes fica um pouco difícil mostrar no teu cérebro como isso atua, porque você já está numa idade mais avançada, mas só para você ter uma ideia como o álcool interfere no cérebro, uma mulher que ela estiver grávida, que hoje em dia a gente sabe que mulher grávida não pode beber nenhuma dose de bebida alcoólica, porque os estudos mostram que uma dose para a mulher é uma coisa, que está com o cérebro desenvolvido, mas uma dose para um bebê que vai chegar lá nele, o efeito é 15 vezes maior do que na mulher. Então, há uma minimização da questão do beber, né, quando a mulher está grávida. E esse consumo, hoje em dia, é bem claro que ele não deve ocorrer. Obviamente que não vão causar essas alterações que vocês estão vendo aí, que algumas são mais drásticas, outras são mais sensíveis. Mas se você for ver esse menininho aqui, que está na segunda fila, aqui próximo a mim, o que acontece? Tem alteração até facial na criança, porque ela fica com o lábio afiladinho, lábio superior, com a asinha do nariz mais voltada para fora, geralmente, com um espaço maior entre os olhos, fica com entre o nariz e a boca com uma distância aumentada. Então, às vezes, a gente está no ambulatório, a gente vê uma mulher que usa crack, que usa álcool chegando, a gente já olha a criança. Infelizmente, uma criança que ela já tem alterações na própria face. Imagine no comportamento. E aí, vocês que são professores, estão lá na escola e aquela criança impossível, né, que precisa de ajuda, porque ela sofreu já desde a barriga da mãe, né? Então, e é uma coisa, dá para você conduzir isso? Dá, mas é bom saber que isso acontece já nos primórdios da concepção da criança, se é alguém que faz o uso de substâncias, né? E alguns têm defeitos maiores em face, coisas mais visíveis, porque aí álcool com outras drogas usadas abusivamente, ali a gente vê na Cracolândia. Agora a gente vai fazer um trabalho lá de buscar as pessoas pela mão, assim, porque não adianta a gente abrir um ambulatório lá que ninguém vai bater na porta. Já tentamos. A gente achar que a pessoa ia lá pedir ajuda, a gente tem que pegar pela mão, porque as mulheres estão grávidas fumando crack, né? Então, é uma coisa bastante complicada. E essas crianças sofrem, nascem, e depois elas vão estudar, e aí elas têm comportamentos, muitas vezes, inadequados, delinquentes e tal, e você tem que saber um pouco da história dessa criança, né? Próximo. E o álcool e as drogas, elas dão prejuízos na juventude já, porque ela interfere na produtividade acadêmica, não consegue acompanhar, não consegue ir à escola muitas vezes. Eles se envolvem em acidente de trânsito com frequência, tem uma morte em cada 3 acidentes de trânsito nessa fase da vida. Comportamentos sexuais de risco, então, nem pensar, porque eles não usam preservativo quando estão sob efeito de drogas, então eles precisam ser orientados em relação a isso também, né? E brigas e violências são muito frequentes. Próximo. Aí, um outro argumento é porque a idade de experimentação é crucial. Se você bebe antes dos 21 anos de idade, aumenta em 6 vezes o risco de abuso e dependência. Por isso que quanto mais tarde a gente tenta postergar essa iniciação do uso, melhor. Então, os pais têm de colocar limites. Cada ano de adiamento na idade de início podia diminuir em 14% o risco de dependência. Uma coisa importante aqui é que saiu um estudo, tem 2 meses, que ele evidenciava o grau de permissividade dos pais e algumas escolas para o beber. Aí viram nos lares que era assim, pai que chegava para o filho e dizia, olha, você tem menos de 18 anos, você é jovem, você precisa aproveitar a sua vida, mas eu não quero que você consuma o álcool, que você tenha um contato com drogas, porque isso vai fazer mal para a tua saúde. Você está aí num momento de desenvolvimento, você está cheio de planos, e o pai colocava essa história e dizia, eu não permito. Então era permissividade, ele dizia não para o beber do filho. Aí eles compararam com pais que diziam, olha, você quer beber? Você vai beber aqui em casa. Você vai beber comigo, tá? Se você quiser beber, vai ser o dia que eu estou aqui em casa e você pode beber comigo. Aí o jovem era permitido a beber na presença dos pais.
E um terceiro grupo de pais que dizia, você pode beber aqui em casa com seus amigos. Eu vou permitir, você pode beber aqui em casa com seus amigos. Quais foram os resultados? Isso foi muito importante, está sendo até divulgado, porque é difícil você medir permissividade para o beber, né? E aí mostrava que o pai que falava assim, olha, eu não quero que você beba, não é que o filho não bebia, porque é muito difícil eles não beberem. Eles bebiam, mas era parcela de jovens que eles equipararam esses grupos. Eles eram muito parecidos em termos de idade, comportamento e tal. Eram os que menos bebiam no padrão prejudicial, quando bebiam pouco, tinham medo. E os pais diziam, se você chegar embriagado, o momento de você conversar com o filho embriagado não é na hora que ele chega. Porque eles são completamente... aí você vai se ferir, porque eles vão falar coisas que não... são inadequadas, tal. Então, sempre é o dia seguinte, mas os pais tinham essa ação para o dia seguinte. Então, porque tem muito pai que tem dificuldade de chegar no dia seguinte e falar, mas todos eles era um protocolo. O filho chegava meio assim, o pai percebia, e no dia seguinte falava, escuta, percebi que você chegou assim, eu estou de olho, eu não quero, se começar a ser frequente, você não vai sair, quer dizer, então colocava limites para o filho. Esse foi o grupo de maior sucesso em termos de comportamento. Então, a não permissividade, mas uma adequação no contato também. Quer dizer, não é questão da rigidez, não quero, tchau. Né? Então, tinha um contato. Aqueles que bebiam com os pais ficaram no grupo intermediário, mas já bebiam, tinham muitos episódios de beber pesado. Quando saíam, se embriagavam com frequência. E aqueles que os pais permitiram beber com os amigos é aqueles que escancararam no consumo. Então, foram 3 grupos bastante diferentes em termos de comportamento. Ou seja, foi muito discutido isso, porque obviamente o estudo era bem mais complexo do que isso que eu estou falando para vocês, mas como tem um impacto limite para o jovem? Né? Geralmente, esse impacto é muito bom, ele gosta do limite. A gente tem paciente que fala, eu queria tanto que meu pai falasse para eu não usar. Quantas vezes, quer dizer, eles odeiam na hora, fazem uma cena, falam, já sei isso, que absurdo, você vai vir falar de novo, mas eles adoram o pai que cuida e tal, mas eles só sabem se comportar dizendo, já sei isso, né? Então você está me enchendo e tal. Não é uma coisa muito dado interessante, porque a maior parte deles pede o limite. Próximo, por favor. Vou falar um pouquinho só em termos de fator de risco, que eu acho que é uma coisa importante para o uso de álcool e drogas, que obviamente isso é um estudo brasileiro que mostrava que quando o início era em volta dos 15 anos, os problemas eram maiores. É pior quando os amigos usam droga. Então, você ficar de olho ali na escola, no grupo que usa droga e tentar atuar sobre o grupo tem um efeito bom. Quando a classe social ela é média-baixa, aumenta em 3 riscos 3 vezes o risco em termos de uso de substâncias. Quando o indivíduo tem a defasagem escolar, aumenta 4 vezes o risco para o uso. Separação, brigas ou verificar agressões entre os pais também aumenta muito o comportamento. Então, às vezes, é quando os pais precisam receber determinadas orientações para não entrar em situações de discordância na frente do jovem. E quando tem somente a mãe no domicílio, aumenta muito, porque essa mãe é uma mãe sobrecarregada, que ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar do filho, ela tem que... Quer dizer, ela não dá conta de fazer o segmento desse jovem. Então, esses lares hoje, que são cuidados exclusivamente pelas mães, elas acabam sofrendo mais em termos do controle do uso de substância por seus filhos. Próximo. Em termos de fator de risco, também tem uma falta de suporte dos pais. Então, quanto maior o suporte dos pais, menor o uso. Atitudes dos pais permissivas, eu já falei. Indisciplina ou incapacidade de controlar o filho é um prejuízo muito grande para o uso de substâncias. Uso de drogas pelo pai e pelos irmãos também aumenta muito o risco para o uso. E quando o jovem tem outros transtornos e precisa de outros cuidados, porque ele tem transtorno de conduta, porque ele tem déficit de atenção e hiperatividade. Então, muitas vezes, ele é um jovem deprimido, que você percebe que ele precisa de um apoio psiquiátrico, psicológico, para diminuir a questão do uso. Próximo. O que protege? Pais que vão acompanhar os filhos
professores atuantes, isso são dados de estudos, isso é muito legal, porque como não tinha isso antes, o que é professor atuante? Que é aquele professor capaz de dialogar também sobre o tema com os jovens, verificar precocemente aquele jovem que está com problema, saber levar a questão para a família e trazer a família para a escola. Atividades esportivas são fatores protetores, então melhorar o repertório de atividades da escola é um ganho muito grande. Cuidar do desempenho acadêmico em diversas vertentes, né? Então ter um cuidado para melhorar como que a informação vai ser passada para esses jovens de diversas maneiras. E a religiosidade também foi um fator protetor. Por fim, obstáculos e como se comportar em relação ao uso de substância. E quando a gente deve se preocupar com o jovem? Então, o jovem dá sinais. Ele dá sinais de que ele tendo uma queda no rendimento escolar, que ele está mudando de comportamento. Então, era um jovem mais que tinha uma troca interessante com os amigos, com os professores, de repente muda a sua conduta, fica irritável, fica agressivo. Quando o jovem alterna muito humor, quer dizer, uma hora está estável, outra hora está deprimido, outra hora está eufórico, essas alternâncias de humor também podem ser sinais de que a gente tem que se preocupar. Como eu disse, quando estão naquele grupo de amigos envolvidos com álcool e drogas, e envolvimentos recorrentes com brigas, confusões ou acidentes. Qualquer uma dessas situações tem que trazer um alerta. E muitas vezes exigem ali um contato, e aí cada escola ou cada família vai se preparar de uma maneira para como esse contato vai ser feito. Geralmente, os obstáculos que hoje em dia a gente está tentando romper, então por isso que eu digo que essa é uma oportunidade assim, muito feliz, e eu gostei muito desse convite, porque na faculdade a gente está sempre conversando e vendo estratégias que podem ser feitas para a gente interferir nessa questão do uso de álcool e drogas, mas na hora que nós pudermos traçar diálogos com os educadores, isso mudou muito o cenário do nosso país em âmbitos menores, em estudos focais, né? Porque os professores não recebem e se estressam, né, para lidar com esse tema, porque não faz parte da formação do professor lidar com temas dessa natureza, mas faz parte do cotidiano dele. Quer dizer, então, melhorar, por ser um assunto alheio à formação do educador, se ele é instrumentalizado para isso, ele vai ficar mais à vontade com essa temática. Né? O que ele pode fazer? Chegou o indivíduo embriagado na escola, outro dia eu estava conversando numa orientação técnica, o que a gente faz? Né? Uma diretora estava perguntando. E aí eu pude dar orientações de que, bom, a gente tem vários níveis para se orientar. Porque a criança só está embriagada, chegou, a gente pode tentar colocá-la sozinha, isolada do grupo, num lugar calmo, esperar uma hora, chamar nesse ínterim a família e tentar dar uma proteção para o jovem já melhorar e ir para casa. Mas se está uma história estranha, desmaiou, tal, é o caso de ser levado ou removido para um hospital. Então, existem condutas que podem ser feitas e eu e muitos profissionais podem ajudá-los a conduzir essas situações quando for necessário. Então, os professores também têm dificuldade para dialogar, e hoje em dia a gente sabe que abrir esse canal de comunicação com o jovem é importante. Muitas vezes, na primeira abordagem, ele não vai falar nada, porque ele tem medo de ser prejudicado na escola, mas depois ele sabe que ele pode contar, né, com, o professor vem me perguntar, tá tudo bem? Estou achando estranho, você era assim e você está assado. Então, esse feedback, ele é muito importante, né, porque é aí que ele vai saber quem que eu vou procurar se eu tiver com algum problema. Muitas vezes, essa pessoa ela está na escola. Encarar o uso de álcool em adolescentes com naturalidade, o que quer dizer isso? É você, na hora não é natural usar, mas é não impor um diálogo severo, que traga uma série de conceitos morais, porque isso não vai ajudar. Como a gente sabe que se 1 a cada 2 bebe, eles entendem isso como normal. E na hora que eles procuram ajuda, eles querem uma conversa adequada e não rígida, porque ele vai fugir, ele não vai se sentir confortável nessa conversa. Então, tem que
poder conversar isso com naturalidade, saber que está presente e vamos ver o que a gente pode fazer em relação a essa situação. E o jovem, ele geralmente ele não gosta de falar sobre assuntos que ele acha que podem ser, que ele pode ser julgado. Então, a melhor maneira é abrir, de fato, esse canal de comunicação, esperando que, em algum momento, ele vá ter essa troca. Ele tem sempre medo. Por que ele não gosta? Próximo. Porque ele acha que você vai pensar que você vai ficar só preocupado com essa questão em relação a ele. Quer dizer, ele vai ser taxado como o jovem que usa álcool, que usa droga. Porque você vai ficar fazendo muita pergunta depois. Todo dia. Você vai chegar e vai abordá-lo para esse tema. Ele não gosta de falar porque ele tem medo da rigidez do adulto, do pai ou do professor. Geralmente ele acha que você vai ficar se metendo na vida, perguntando de outras questões íntimas dele, né? Que você não vai mais confiar nele por conta dele ter falado sobre o assunto, ou que ele vai ser perseguido. E isso são estudos que mostram por que eles não falam sobre o assunto. Então, a melhor maneira de falar sobre o assunto é conversar, se colocar à disposição, disponível, dizer o que você notou em relação a mudanças de comportamento. Se isso continuar, você vai estar ali, mas que você pretende que ele tenha uma ação, senão você vai ter de ajudá-lo a dialogar com a família. Tá? Então, essa troca tranquila e sem que seja ou demasiada ou num tom agressivo, ajuda muito no diálogo com os jovens. Então, geralmente, quando eles veem essas catástrofes na televisão, imagens muito... Eles não olham para isso, porque ele não se identifica com isso, ele acha que ele não usa daquela maneira. Então, muitas vezes, não é a linguagem que mais funciona com o jovem. Próximo. Então, como se comportar? Como eu disse, não há mágica, né? Uma situação, pelo contrário, que é muito particular, individual e que deve ser adequada para cada pessoa em termos de o professor, o pai e um profissional de saúde vai ter que rastrear diversos comportamentos em relação à pessoa, tanto no âmbito familiar, quanto no âmbito escolar e quanto no âmbito individual, né? Como é que ele se sente em termos de humor, em termos de planos. Então, vai ter de ser feita uma avaliação detalhada, o que ele usa em termos de quantidade e frequência, quais foram os prejuízos que esse uso trouxe à vida dele. Ter informação sobre o tema ajuda muito a você poder sentir à vontade nessa comunicação, que é um pouco do que motivou a minha vinda aqui hoje. Evitar, então, a pedagogia do terror, né? Estabelecer acordos e limites, como eu disse... Olha, aconteceu isso na escola, isso não pode acontecer de novo, você tem faltado e é esperado que você venha, senão a gente precisa ter uma ação perante a você e a sua família, você é alguém que funcionava bem, então essa possibilidade de dialogar e trazer um cenário para o aluno e a capacidade de supervisionar e ficar de olho, porque a supervisão é o que ajuda a fazer o segmento do jovem. Aí tem brevemente algumas dicas de como se comportar em diferentes faixas etárias, porque a atitude do adulto tem uma grande influência sobre as crianças. Próximo. Então, a prevenção, geralmente, os programas de prevenção começam na escola e na família, e você tem que dar todo o apoio possível, estabelecendo limites, como eu disse. Nunca é cedo demais para falar sobre o assunto, porque crianças de 6 anos já tem noção de quais são os comportamentos socialmente aceitos, então não tem idade para você começar a falar sobre o tema. Ser modelo, como eu disse, porque as ações, palavras e opções que o adulto tem, ele tem uma grande influência sobre o comportamento dos jovens. Quero ver se depois eu passo um vídeo de 50 segundos para vocês sobre o exemplo. Como se comportar diante de jovens de 8 a 11 anos. Então, 1 a 4 crianças de 9 anos já provou alguma bebida alcoólica. Então, é importante ser firme nessa faixa etária. Não é porque o adulto bebe que a criança pode beber. Muitas vezes ela indaga, por que você bebe? Bom, eu sou adulto, você é criança, você não pode beber. Né? Em festas, você tem que certificar que existem jogos ou atividades para criança, que há comida e bebida sem álcool, que há um adulto por perto, né? Então, essa vigília nessa faixa etária é muito importante.
Próximo. Crianças de 12 a 14 anos, então tem pesquisas que mostram que foi feita em 35 países que a idade então média de início de uso, por exemplo, do álcool é 13 anos, né? E as meninas hoje em dia bebem 1 para 1, um jovem homem para cada uma mulher. Então aumentou muito e isso é um problema, porque eu disse para vocês que a mulher é muito mais sensível aos efeitos do álcool. Próximo. Então, a idade que usa, essa idade de 12, 14 anos, que o jovem testa a autoridade dos pais e professores. Então, pode acontecer do jovem desobedecer o pai e o professor fora de casa da escola, e é importante ser firme, explicar os efeitos e adotar essa postura na frente dos demais. Próximo. De 15 a 16 anos, então, 30% dos jovens de 15 anos bebem toda semana, né? Então, os meninos apresentaram maior frequência do uso semanal do que meninas. Isso foi um estudo europeu que está sendo replicado no Brasil. E a idade que os jovens firmam a identidade estão muito vulneráveis à pressão do grupo. Então, a missão de pais e professores é ter esse olhar, dar o feedback, oferecer o apoio, aconselhar, mostrar para o jovem com o que ele é comprometido. Ele tem que ir para a escola, tem que fazer o trabalho, então apontar quais são as atividades que ele tem que ter comprometimento e supervisionar o jovem. Próximo. E de 17 a 18 anos, apesar das regras, né, o desejo dele permanecer no grupo pode ser mais forte que um conselho, então grande parte de jovens dessa faixa etária já se sentem adultos e vão ter o contato com o uso de substâncias, aí vai depender de um combinado de cada família com esse jovem. Próximo. Eles são muito, como eu disse, influenciados pela necessidade de afirmação do grupo, mas os pais não devem ter medo de conversar com clareza, franqueza, certificar que ambos estão sendo ouvidos, né, manter um vínculo, respeitando a liberdade do jovem, e se determinadas famílias querem fazer combinados distintos daquilo que está sendo feito na escola, ele vai fazer aquele combinado em casa, né? Porque às vezes o jovem de 17 anos já pode beber, já pode dirigir e tal, mas as regras elas são diferentes para cada meio. Próximo. Então, se existe solução para esse cenário que eu coloquei para vocês hoje. Próximo. A conclusão é que sim, né, porque uma série de estudos de prevenção tem dado efeitos importantes quando trabalhados assim de maneira compartilhada entre pais, jovens e educadores. Adiar a experimentação é fundamental. Próximo. Nunca é cedo demais para conversar sobre o uso de álcool e drogas. E alertar e conscientizar os pais e educadores são a principal fonte de informação para as crianças. É aí que elas vão procurar saber sobre esse tema. E agora vamos ver se eu consigo colocar um videozinho para vocês. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Essa é uma campanha que está sendo feita fora do Brasil que mostra as crianças veem, as crianças fazem. Então, eu acho que se a gente já sabe como a gente pode se comportar, como conversar, como atuar no tema, possivelmente as nossas crianças e jovens em próximas gerações também vão estar sabendo como repassar e capilarizar as informações que elas vão ter sobre o uso de álcool e drogas. Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Estou à disposição de vocês e espero que vocês tenham um ótimo dia aí nessa orientação técnica.